Seja bem-vindo a este canal. Eu sou Maicon Santos, você está aqui no Pode Congregar, essa mesa de bate-papo preparada para a gente crescer junto, para nós nos edificarmos mutuamente. Hoje eu estou com uma pessoa aqui muito querida, muito especial, alguém que eu admiro, Dona Neuza Oliveira. Seja bem-vinda, Dona Neuza, Obrigada, mais eu que uma vez. agradeço. Que bom ter você aqui, viu? Um prazer. Obrigada. E vamos para o nosso bate-papo, conversar um pouco sobre a nossa fé, conversar um pouco sobre, conhecer um pouquinho mais profundamente da história da senhora, que é uma bênção, né? E que privilégio, muito bom. Clebão tá aqui com a gente também, operando aí a nossa parte técnica, uma benção. Ah, deixa eu já aproveitar. Se inscreve no canal aí, dá um joinha, ativa o sininho aí, dá uma força pra gente, porque se vocês curtirem, né? Dá um joinha aí, se inscrever, o YouTube envia para mais pessoas, né? O vídeo, para outras pessoas serem abençoadas também. Então dá essa força aí pra nós, é 5 segundos do seu tempo e abençoa, viu? Vai abençoar a vida de alguém também, em nome de Jesus. Dona Neuza, vamos começar? Eu queria dar um testemunho sobre a senhora, né? Que a dona Neuza, ela leu a Bíblia somente setenta e Hum, oito vezes. Uma. Ah, 71. 71 vezes. E esses dias eu tava lá na igreja, Clebão, e eu falei, né? A gente tava conversando, tava lá na escola bíblica, e falando sobre a importância da palavra, né? E sobre nós termos que ter essa devoção, porque a palavra é viva, e pensando até na questão do maná, né? Que o maná ele servia pro dia, né? E aí eu falei brincando pra igreja assim, falei assim, ó, Dona Neuza leu a Bíblia quantas vezes? A Dona Neuza falou 71 vezes, só 71 vezes. Aí eu falei o seguinte, falei, pronto, Dona Neuza não precisa mais ler a Bíblia. Já tá Imagina. bom, não precisa mais, né? Os irmãos, não sei o que, e tal, eu falei, não precisa. É claro que precisa, né? Já É, recomecei, já. é, e é por isso que a senhora já leu tantas vezes, Eu né? já comecei a 72ª. Que maravilha. E qual livro que a senhora já tá? Estou em Gênesis, comecei Ah, começou agora, recentemente. recentemente. Estou na história de José. Olha só que legal. É. Que benção. Ô, dona Neuza, como que, assim, a senhora colocou isso como meta? Não, a senhora foi lendo, a senhora foi registrando, ó, ali uma vez, aí a senhora registrou lá. Como é que foi isso? Como é que foi? Realmente foi assim, como você está dizendo. Não foi nenhuma meta, não. Né? Eu li pela primeira vez, eu já estava casada. Eu me converti aos 13 anos, mas não tinha lido ela inteira ainda. Aí, quando eu estava esperando meu primeiro filho, que eu li pela primeira vez, né? Aí, resolvi que eu ia continuar lendo para ter um melhor conhecimento, né? Da palavra de Deus, porque eu acho assim que quanto mais a gente conhece, mais a gente procura fazer o que está escrito, porque o Espírito Santo vai incomodando a gente cada vez mais, né? Aí virou uma coisa normal. Eu acabo, no dia seguinte recomeço. Então, leio versões diferentes também, né? Inclusive a Bíblia Católica, já li 5 vezes a Bíblia Católica, porque quis conhecer os apócrifos, né? Aham, Para uma forma da gente ter argumento quando alguém fala alguma coisa, a gente saber como é que foi, né? Então, tem algumas coisas nos livros apócrifos que são importantes a gente saber, né? Ou para o lado bom ou para o lado ruim. é verdade. E você sabe que é interessante porque a Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia, né, que os católicos usam, ela é a versão mais fiel. Eu tenho ela. Ela é a versão mais fiel. Eu ganhei. No meio teológico, a gente usa ela, ela é a mais fiel ao grego, né? Então, quando eu quero, assim, vejo uma tradução e eu falo, não, deixa eu ver aqui realmente né, o que que é o mais perto, né? E Aham, aí eu vou para de a versão Jerusalém. Jerusalém, porque é um pouco mais difícil, né? Ela, assim, né? Comparada às Aham. versões que nós temos hoje, mas ela é excelente. É interessante porque a Bíblia que eu tenho de Jerusalém, os livros têm introdução, né? Então, a gente. Ela foi escrita por bispos e os próprios bispos ali atestam que são apócrifos aqueles livros lá, que eu tenho.
entendeu? Ah, que legal. É, inclusive, uma curiosidade sobre o livro de Judite, né? Lá eles dizem que o livro de Judite desafia a história e a geografia, que historicamente não cabe e geograficamente ninguém sabe onde fica Betúlia, que era a base bélica de Holofernes, né, que é o vilão da história. Então, é interessante isso, eles admitirem, né, Sim, que são apócrifos. que legal, que bacana. É. Ô, dona Neuza, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E dentre tantas vezes que a senhora leu a Bíblia, ah, você tem aquela sensação, eu tenho direto essa sensação, eu até falo de púlpitos às vezes, né, porque eu fico surpreso realmente. Aham. Eu também já li a Bíblia inteira, mas não, assim, que eu calculei é uma, né? Agora, que já fui e voltei, mas assim, que eu marquei mesmo uma, eu tenho certeza absoluta, porque aí eu grifei, eu fui eliminando livro por livro. Mas assim, eu amo a palavra também, né? Assim, não tem nem como, eu como pastor, o mínimo que eu tenho que fazer é ler a palavra, senão não tem sentido. Mas assim, como filho de Deus, eu amo, né? Tanto é que eu diferencio. Porque eu estou em contato com a palavra todos os dias, eu preciso disso. Então, vou preparar estudo, vou preparar mensagem, tenho aconselhamento. Então, todos os dias eu estou em contato com a palavra. Só que eu, eu não conto minha devocional eh, quando eu estou trabalhando e se eu li a Bíblia né, para trabalhar, para preparar algum estudo, alguma coisa, eu não conto como devocional. Aí eu preciso separar um tempo, ainda que seja, porque a palavra, eu tô ali diante da palavra e ela Sim. tá falando comigo, tá iluminando o meu entendimento, mas eu faço essa diferenciação, porque senão eu tenho medo de cair, ah, é, é, correr o risco de só ler a Bíblia para trabalhar, para usar como uma ferramenta. E eu Sim. não quero, então eu tenho um temor nesse sentido. Eu não gosto. Mas a sensação que eu tenho é assim, é muito legal porque às vezes você tá lá, então tem alguns livros que eu gosto muito, né? Então, eu sempre acredito que a gente precisa ficar no Evangelho. Então eu posso estar lendo qualquer outro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, um livro de sabedoria, alguma carta. Eu sempre gosto de estar lendo ao mesmo tempo um evangelho, para ver a vida de Jesus e tudo mais. Mas sabe aquela sensação que você tá lendo e você olha assim e fala: Puxa vida, isso estava aqui, mas eu já li esse livro aqui, no mínimo umas 5 vezes, no meu caso, né? O Evangelho de Marcos, que é um dos evangelhos que eu gosto muito, que eu já estudei profundamente, mas sei lá, já li umas 5, mas. E aí você tá lá e fala: Nossa, isso aqui tava aqui. Sabe essa coisa viva, né? Aquela coisa do poço, né? Que sempre tá jorrando água, nunca acaba. Você tem essa sensação também? Porque 71 vezes, você tá indo pra 72 agora. É o tesouro da onde você tira coisas novas e coisas velhas. É. É interessante isso. Todas as vezes a gente descobre, parece que, pô, mas eu não lembro de ter lido isso, né? A novidade, né? É a E como que a novidade. palavra é viva, né? E não tem nenhum outro livro que eu já ouvi alguém testemunhar a respeito disso. Porque não, a Bíblia é impressionante. Você tá lendo lá e fala, meu Deus, olha isso. Fala, nossa, assim, e conecta, né? Acessa ali, tá muito além do intelecto, né? Da cognição ali. Envolve a gente de uma forma, assim, maravilhosa. Eu amo o Salmo 19. É, né? Eu amo o Salmo 19, né? Salmo Os 19 é preceitos do lindo. Senhor dão alegria ao coração, revigoram a alma, É, trazem luz aos olhos, tornam os sábios os inexperientes. Eu amo esse salmo, porque eu acho que ele traduz muito o que que a palavra faz, sim. né? Muito além até da questão da fé, da espiritualidade, mas isso alegra o coração, revigora a alma. Eu amo isso, assim, né? E a senhora leu 71 vezes, pouquíssimas vezes, né? E interessante, pastor, que há poucas leituras atrás, o, o que me impactou muito foi quando eu li no princípio criou Deus os céus e a terra, e quando Deus disse haja luz. Aí que eu fui me dar conta que o sol e a lua foram criados no quarto dia. Então eu falei assim,
naquele momento eu senti, Deus apresentou Jesus. Haja luz, fez separação da luz e as trevas, né? Uhum. Então, me impactou demais, sabe? Eu falo, olha, por isso que a Bíblia fala que Jesus é o princípio da criação de Deus. Não princípio como tendo sido criado, mas aquilo que a gente fala, não é do meu feitio, nem dos meus princípios, eu vejo assim, como princípio de Deus, coisa de dentro de Deus, né? É Jesus, né? Então é coisa assim, maravilhosa, me impactou bastante, né? Nessa leitura, assim. Então, eu falo assim, olha, coisa maravilhosa, a primeira coisa que ele fez, acabou o caos. Entrou a luz, acabou o caos, Uhum. né? Uhum. Que legal. E Jesus personifica isso, né? Sim, sim, Né? Você tá conectando e realmente é uma coisa muito legal, porque ele personifica isso, né? sim. Porque aonde ele chega, ele dá sentido, porque é isso que vai acontecer, né? Depois do haja luz, né? É, Vai havendo sentido, vai sim, havendo, Deus vai dando nome, vai dando a função, vai tendo essa separação, né? Então, ou seja, ele vai mostrando o contraste que existe, né? Entre cada coisa. E aí Jesus faz isso na nossa vida, né? é, Quando ele chega, vai conectando as coisas, vai dando clareza, vai mostrando pra nós, porque às vezes a gente tá num determinado processo da nossa vida que a gente não consegue diferenciar sim. as coisas, né? Que legal. E sabe uma coisa que eu ia perguntar pra senhora? Qual que é o livro que você mais gosta? Ou, de repente, o livro do momento? Porque às vezes é isso, né? É. Às vezes tem algum momento que você gosta muito, tá muito, assim, apegada, assim. Não apegada no sentido, né, assim, eh, de idolatria, né? Mas no sentido assim, poxa, tá falando muito com você, Deus tá usando aquele livro pra falar muito com você ali, a palavra de Deus a partir daqui. Qual que é o livro que a senhora gosta bastante, assim? Olha, a falar em livro assim, fica meio difícil, porque eu gosto muito das cartas de Paulo, mas um texto é o meu preferido na Bíblia, é o Sermão da Montanha. Ai, que benção. Eu, eu Que falo assim, maravilha. porque o Sermão da Montanha é que te orienta de como um cristão tem que ser, né? E eu falo assim, porque a gente tinha que ler todo mês o Sermão da Montanha. É Quem verdade. sabe a gente melhorava um pouco mais, né? Eu tava hoje nele, sabia disso? É, né? Eu tava hoje nele. Inclusive tem um livro muito bom do Martin Lloyd Jones, não sei se a senhora já viu e tudo, que é sobre o Sermão do Monte. Eu até falei com a Bruna que me deu de presente ele. E eu falei pra Bruna hoje que eu tava estudando hoje, fui ler um pouco dele. E ele é extremamente detalhista. É um livro de interpretação do Sermão do Monte exaustivo. Sim. Então, até eu que gosto, eu gosto de coisas minimamente detalhadas, até às vezes por isso que eu sou um pouco prolixo, assim, porque Uhum. eu me apego aos detalhes, eu sou assim. Mas até pra mim que gosta, até falei pra Bruna hoje, eu falei, nossa amor, hoje eu não tava com paciência, porque ele é tão detalhista, e hoje eu Aham. tava vendo o capítulo 7, porque eu tava com uma dúvida. Falei, puxa vida, tem umas coisas na Bíblia que Jesus falando a respeito dos falsos profetas e falando, olha, naquele dia, muitos dirão, Senhor, no teu nome, nós profetizamos no teu nome, nós expelimos demônios, nós Fizemos fizemos milagres, milagres, tal. E eu falei, meu Deus, e o Senhor falou assim para eles, apartem-se de mim, que eu não nós, vos conheço, inclusive eu vou pregar sobre isso nós domingo. praticados a iniquidade. Isso, porque tem a ver com a minha mensagem até da semana passada que eu falei, né? Essa Sim. palavra iniquidade é anomia, né? É, Enfim, mas é maravilhoso, né? sim. O sermão da montanha, assim, porque vamos supor que, é claro, né? Não, não tô sugerindo isso, mas se a gente tivesse só o sermão da montanha, ele seria suficiente. Jesus e o sermão da montanha, É, sim. para orientar a gente Para orientar. como a gente Sim. deveria ser. Sim. Que legal. Que maravilha, dona Neuza. Que bacana. Muito bem, ó, nós já começamos a falar da palavra, tá vendo? Que é o nosso foco principal aqui, porque é a palavra que dá sentido para nós, né? Mas você aceitou o desafio, a dona Neuza aceitou o desafio de trazer o presente da renúncia, que é um desafio que a gente tem aqui, que a gente propõe para o convidado. Isso é voluntário, né? Porque senão não é Aham. renúncia. Para ele trazer algum presente para renunciar, né? Para exercitar a renúncia, que é um princípio, né? É uma ação
Mas é um princípio que Deus estabeleceu, porque Jesus fala, ó, aquele que quiser vir após mim tem que estar pronto a renunciar. Quem não deixar pai, mãe. Então isso faz parte da vida cristã. Eu, particularmente, eu gosto muito disso, porque isso é até pra gente sondar nosso coração, né? Com Abraão lá, que Deus Uhum. vai lá e pede, né? Para ele renunciar ao filho que ele tanto queria, né? E aí, claro, trabalhando na vida dele. Mas me conta, dona Neuza, o que que você trouxe aí do presente da renúncia? Vamos ver. Parece uma bobagem, mas você que tem uma historinha interessante. Há alguns anos atrás, foi feito um bazar na igreja, né? E, e eu me apaixonei por essa bonequinha. Olha só. É. Aí, então, a gente foi lá para colocar preço nas coisas que iam ser vendidas no bazar. Aí eu fiquei tão encantada com essa bonequinha, e uma das irmãs falou assim: Não, você já compra então. Eu falei: Não, não posso comprar isso agora, porque ela tem que estar no bazar para dar oportunidade para todos de comprar. E o pastor Jadson estava lá, inclusive. Aí eu falei: Não é isso, pastor Jadson? Ele falou: É isso mesmo, dona Nilza. Falei: Eu não posso passar na frente das pessoas que vão participar vindo comprar no bazar. Aí, então, começamos a marcar preço nas coisas, tudo. Aí o pastor Jadson pegou a bonequinha, veio e falou assim para mim: Dona Nilza, leva a bonequinha. Então, ele acho que entendeu a vontade que eu tinha e a honestidade, né, da coisa. Ele acho que falou assim, assumiu a responsabilidade. Então, tinha essa bonequinha como uma lembrança daquele dia e gosto tanto dessa bonequinha. Então eu falei, nossa, acho que de tudo que eu tenho aqui em casa, o que foi assim, teve uma história para mim, foi essa bonequinha. Então eu vou abrir mão dela, Ai, que né? legal. E é super significativo, hein? É? Super significativo, É, né? Porque testemunha tanto a sua disposição de honestidade, né? De não querer tomar nenhum tipo de vantagem, sim. né? E ao mesmo tempo de do seu pastor reconhecendo isso e entendendo também de Deus que era da senhora. E foi lá e ó, o bom é que a senhora aceitou. A senhora não foi rebelde. Que bênção, que legal, que bom. Essa é a ideia, dona Neuza. A Aham. ideia desse momento aqui é essa. É a gente tocar nesses pontos, né? E com uma forma de que, apesar de que a gente goste de determinadas coisas, que também não tem problema nenhum a gente gostar muito, É, mas a gente está pronto a abrir mão, né? Inclusive o filho do Clebão, Pedro, eu tive aqui com ele, a gente batendo um papo, e ele falou uma coisa muito interessante, falando que nós precisamos receber as coisas com as mãos abertas, né? Ou seja, no sentido de que a gente precisa estar pronto também para as isso. coisas e para entregar. A gente recebe com as mãos Sim, abertas, mas a gente sim. permanece. Se precisar entregar, a gente entrega, né? Que legal, muito bom, muito obrigado, viu? Que legal, uma benção, bom demais. Olha só, vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho da sua história agora, né? Para as pessoas te conhecerem, até para as pessoas da igreja, né? Que é o meu intuito, um dos meus propósitos, assim, é ter esse tempo aqui e também as pessoas da igreja. Inclusive, isso tinha sido uma ideia muito legal da Letícia e do Pedro e do Vitor. Viu? Que pra gente fazer um momento com os irmãos da igreja, para que os irmãos da igreja também conhecessem um pouquinho da história de cada um dos membros. Porque Certo. muitas vezes a gente não tem esse tempo, né? Apesar de eu ser contra isso, eu acho que a gente deveria ter esses momentos, né? Mas tudo bem, é o tempo que a gente vive, embora a gente não consiga mobilizar todo mundo para que tenha esse estilo de vida, de dividir a vida, de conhecer as histórias, aquilo que cabe a nós a gente pode, né? Por isso que eu gosto muito. Inclusive, eu fui semana passada na casa do Cássio e da Rê, visitar a Dona Luzia, e foi muito bom, porque nós sentamos numa mesa, eles prepararam um café, e foi tão legal eu conhecer um pouquinho do coração deles, da história deles, né? Então acho que a gente precisa disso. Nós não podemos, como cristãos, deixar isso, essa corrente do mundo tão acelerada
fazer com que a gente perca esse momento, né? Então, um dos objetivos é esse também, os irmãos poderem conhecer um pouquinho de cada um, né, da igreja e tudo. A senhora estava contando, a senhora converteu com 13 anos. Conta um pouquinho da conversão da senhora até o casamento. Então, foi assim. eh, eu era católica, tinha a minha madrinha, que era bem carola mesmo, me levava até nas rezas, né? Era devota de Santo Antônio, ia lá, ajoelhava. Mas um dia, saindo do grupo escolar, que naquele tempo a gente tinha só 4 anos de básico, era 4 anos, e a gente já tirava o diploma, né? E é a minha base só, foi só o que eu estudei, não tem estudo secular. E Até o quarto ano. até o 4 ano. E tinha um senhor pregando na esquina, estava cheio de gente, né? O pessoal antigamente pregava em público assim, né? E falando de Jesus, eu fiquei maravilhada ouvindo ele falar de Jesus, né? Isso bem antes da minha conversão. Aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou: Nossa, por que você demorou? Eu falei: Ah, mãe, tinha um homem falando tão bonito de Jesus que eu não consegui sair de lá, né? Aí ela falou assim: Ah, é os protestantes. Eu falei: Ah, é os protestantes? Falei, porque os padres moravam bem em frente à igreja de Santo Antônio e os padres falavam que os crentes eram tudo do diabo, né? Então, Eles falavam mesmo naquela época, eles falavam mesmo falava assim. que crente era tudo do diabo. Aí eu passou, né? E aí um dia minha tia, que frequentava a igreja metodista central, ela falou assim para minha mãe: Mélia, tem um pastor novo aí, nossa, tem que ver, maravilhoso, ele é uma bênção, falou, né? E você não quer ir domingo? Aí minha mãe falou: Vamos, né? Aí fomos à igreja, né? Quando eu tinha 13 anos. Aí, no primeiro hino que a igreja cantou, eu me converti. Me converti através do hino, que é junto ao trono de Deus preparado a cristão um lugar para ti, né? Aí, quando eu ouvi aquele hino, eu me rendi a Jesus. Você pode dar uma palhinha dele? Posso cantar? Sim? Aí eu já não tenho mais voz que nem eu Tem, tinha, eu sim. já fui boa cantora, viu? Mas agora vou tirar um tom mais baixo. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seu trono fiel. Ai, esqueci. Numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Aí o segundo verso diz: Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem para a existência perpétua da luz e do amor protetor de Jesus. Né? Nossa, que coisa linda. E aí, vai daí, né? Então, o último verso diz: Se quiseres gozar da ventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura que de graça Jesus te dará. Pois dali, todo cheio de amor e ternura, deste amor que mostrou lá na cruz, nos espera, nos ouve Jesus. Nossa. Quando cantou esse hino, eu desabei, né? Na verdade, Deus já vinha me preparando fazia um tempo. Por quê? Porque eu, eu quando eu estava me preparando para fazer a primeira comunhão na igreja católica, e a gente ia se confessar com o padre, né? Eu cheguei em casa, falei assim: Meu Deus, porque eu ajoelhava na beira da cama e rezava todo dia, né, antes de dormir. Mas, meu Deus, por que que eu vou contar pecado para o padre se o padre é mais pecador do que eu? Porque como eu morava perto, eu via algumas atitudes do padre que me abismavam, né? Aí eu falava: por que que eu vou contar
pecado para ele. Eu não vou mais contar pecado para ele. De sábado, eu vou ajoelhar aqui, vou me confessar com o Senhor e vou no domingo na igreja e vou tomar comunhão. Comecei a fazer isso, de consciência assim limpa, sabe? Então, eu acho que o Espírito Santo já estava me movendo. Então, quando a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, que eu ouvi aquele hino, eu desabei. Quando eu saí da igreja, eu falei para minha mãe, eu era assim, desse tamaninho assim, né? Com 13 anos. Eu não crescia. Meu pai precisou fazer um tratamento comigo porque eu estava propensa ao nanismo mesmo, né? Aí eu saí da igreja e falei, mãe, olha, eu sou crente agora. Ela falou, tá bem, filha. Respeitou minha decisão. E aí ela começou a ir na igreja todo domingo para me levar. Aí a minha irmã Neide se converteu em seguida. E aí um dia o pastor, porque ela falava assim, eu sou católica, meu santo da devoção é Jesus crucificado. Ou seja, ela estava adorando um Cristo morto, embora fosse Jesus, né? Aí um dia, no pastor ler a Bíblia para fazer a pregação, ela se converteu. O texto qual foi? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? Aí ela falou assim, então é só ir até Jesus, né? E aí foi onde ela se converteu, né? Ah, desculpa, não foi esse versículo. Ele leu que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi nesse versículo. Aí, então, ela falou assim, Jesus é a verdade, Ele é o caminho, é por Ele que eu tenho que ir. Aí ela entendeu e minha mãe não precisou mudar nada na vida dela. Toda a vizinhança falava, nossa, mas Dona Amélia é uma santa. Então, Ela nossa, era uma mulher de Deus. ela era uma mulher de Deus, já servia, sabe? Pessoas assim ficavam doentes, ela ia lá fazer o serviço, tudo sem cobrar, não queria nada, ela só queria servir, né? Então, graças a Deus, né? E ela se converteu. Então, foi assim. Aí, quando ela ia se batizar no final do ano, né? Junto com a Neide e tudo, falou para o pastor, pastor, eu acho que a Neuza não deve se batizar agora, ela é muito pequenininha. O pastor, não, deixa eu batizar, ela é crente mesmo, irmã. Né? Quer dizer, ele percebeu que realmente era aquilo que eu queria, né? Então, foi assim, né? Eu fiquei na igreja metodista durante muitos anos. Aí, meu pai faleceu e eu fiquei morando com meu irmão. Meu irmão morava com a gente, é casado. E aí, nós que passamos a morar com ele. Nessa ocasião, a Neide já estava casada e eu tinha 18 anos quando meu pai morreu. Então, nós passamos a morar com o meu irmão e aí meu irmão pegou um serviço em Pitangueiras, ele era construtor, pegou uma rodovia para trabalhar lá, nós mudamos para para Pitangueiras, lá eu conheci o meu esposo, né? Me casei, fiquei morando lá um tempo. Aí ele perdeu o emprego, porque naquele tempo, quando atingia 10 anos, mandava embora, senão ficava fazendo parte de... Ele trabalhava na antiga Anglo, né? Que hoje nem existe mais, que tinha marca de salsicha, de tudo, da Anglo, era uma marca muito boa, né? Lá eles mexiam mais com laranja. E aí ele ia ser mandado embora, então deram os direitos dele e a gente mudou para Ribeirão. Fiquei muito tempo em Ribeirão, tive meus filhos, o Vado nasceu lá em Pitangueiras mesmo. Tive meus filhos, tudo, criança pequena, não ia na igreja, mas ensinava para eles, ensinava eles cantarem, né, tudo, mas não ia na igreja. Aí foi aquilo que eu contei quando fez 50 anos que eu estava frequentando a congregacional, né? Que um coleguinha deles ouviu eles cantando um cântico na escola, lá na escola pública, né? Uhum. E falou assim, vocês são crentes? Falou, somos. Falou assim, que igreja você vai? Ah, não vamos em igreja nenhuma. Ah, na minha igreja está fazendo uma campanha para a gente levar visita, vocês não querem ir? Aí eles chegaram em casa, mãe,
ele convidou a gente para ir na igreja, a senhora deixa? Eu falei, que igreja que é? Ele falou, é uma lá da Barão do Amazonas. Eu falei assim, é a presbiteriana? Ele falou, não, não é esse o nome, não. Aí eu falei, então é congregacional. Aí ele falou, é isso mesmo. Eu falei assim, não, eu deixo ir sim, eu gosto muito daquela igreja, porque quando a gente estava na igreja metodista, a gente tinha convívio com os jovens da igreja congregacional e da presbiteriana. A gente chegou até a fazer piquenique juntos, né, tal. A gente fazia torneios, os jovens daquela época, sabe? Aí foi assim que eu fui parar na igreja congregacional, né? Aí até os meninos falam, não foi minha mãe que trouxe a gente, foi a gente que trouxe minha Eles que mãe, né? trouxeram. Então, aí foi para lá, mas foi na igreja congregacional que eu cresci na palavra. Eu acho que o ensino que eu tinha na igreja metodista, não sei se era por causa, se foi a época, tudo, eu achei que os professores da escola dominical eram um pouco fracos no ensino. Que eu aprendi mesmo a palavra de Deus foi na igreja congregacional, né? E a igreja congregacional batia com tudo que eu lia na Bíblia, eu gostava, eu lia e falava assim, nossa, é aqui que eu quero ficar, né? Foi na época do pastor Napoleão, né? Foi E o primeiro pastor que a senhora teve contato quando a gente foi para, quando a sim, senhora foi para lá foi o sim, pastor foi, Napoleão. foi pastor Napoleão. Aí depois o pastor Napoleão, Foi o pastor José Remígio, né? já foi o Remígio depois. É, Ai, que então, legal. foi bastante tempo o pastor Napoleão, né? Aí ele já estava bem velhinho, tudo, então ah, ele pretendia deixar, né, o pastorado, e a igreja foi ah, procurar os presbíteros um novo pastor, né? Teve um que veio, a gente gostou muito dele, mas Deus o chamou para outro lugar. E o pastor Remígio, que não tinha nenhuma possibilidade dele vir, porque ele estava muito engajado, engenheiro, tudo, com obras lá no Rio de Janeiro, tudo, mas ele veio conhecer a igreja e aí Deus não deixou ele dormir, né? E ele veio e, e foi um divisor de águas na igreja, né? A gente não tinha quase homens na igreja, né? Tanto que tinha seu Benedito, que era um velhinho presbítero lá, que ele orava pedindo 20 homens, né? A gente achava aquilo uma loucura, né? E eu falei, ele não viveu para ver, né? Quantos homens Deus enviou para a igreja, né? Deus atendeu a oração dele, embora ele não tenha visto, né? Então, Porque era majoritariamente de mulheres a igreja, antes do pastor sim, Remígio. sim. Inclusive, na época do pastor Napoleão, eu era muito ativa na igreja, né? Eu cheguei a ser superintendente de escola dominical, porque naquele tempo tinha superintendência, tinha as classes todas, né? E, e a gente fazia parte da UISB, a União de Igrejas Congregacionais do Brasil, e então tinha como é que fala? Regiões, era dividido por regiões, né? E a gente tinha congressos nacionais. E nas regiões, eu fui muito tempo presidente da região, da UAF, porque nossa denominação, grupo feminino é chamado de União Auxiliadora Feminina, né? UAF. Eu era presidente da FEUAF, Federação das Uniões Auxiliadoras Femininas. Fui muitos anos, não E era da conseguia passar. região. Era da região. Eu, 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 eu não conseguia passar o bastão. Fiquei muitos anos, né, como presidente da, da federação. Então, nós participávamos dos congressos nacionais que reuniam assim, cerca de 500 mulheres do Brasil todo. A gente ficava em hotéis grandes por causa disso, né? E era era para resolver a respeito da como estavam indo as federações tal, e sempre se traziam bons pregadores para a gente fazer. E teve, era assim, 4 ou 5 dias que a gente ficava no hotel Juntas. durante o congresso, né?
Então, a gente teve a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro, de conhecer o Espírito Santo, né? Então, a gente foi para muitos lugares. Então, uma turma da igreja era animada, as mulheres, né? A gente ia assim, tipo, ah, 12, 13 mulheres, juntamente com as do Ipiranga também, sabe? Dona Cida Possato ia, né? Neide, a Creuza, né? E então, tinha bastante mulheres daquela época que topavam ir para os congressos, né? Teve uma vez até que a gente foi para a pousada do Rio Quente e a gente até alugou uma van, né? Para ir, né? E então fiquei assim bastante tempo envolvida com o trabalho feminino, né? E depois a Creuza foi presidente também da União Feminina, sabe? Foi muito Nossa, que bom. A gente, legal. A Creuza foi também, eu não foi sabia. presidente da União Feminina, né? E algumas que foram já partiram desse mundo, né? Esposa do pastor Napoleão foi bastante tempo também presidente da União Feminina. E hoje a Joyce está fazendo um ótimo trabalho, né? Reunindo muitas mulheres. Mas em 2009 eu tive esse câncer, né? Aí minou muito minha ação na igreja, Em né? 2009 a senhora ainda estava à frente. Eu ainda estava bem ativa na igreja, né? Aí eu, ah, eu dirigia muitas palestras, né? Na União Feminina e preguei até no púlpito, sabe? E que eu fui presbítera também, né? Uhum. E aí minou muito minhas forças, né? Porque tratamento quimioterápico é horrível, né? A gente pensa que vai morrer, né? Então foi um tempo muito grande de tratamento, né? Então foi aonde eu mas eu fico tão feliz de ver a Neide envolvida, a Neide pregando, sabe? Eu fico feliz, eu falo, ah, Senhor, a Neide era tão tímida para isso, sabe? E eu fico feliz de ver ela tão envolvida assim, né? Então, essa E, é basicamente a e minha história, né? que legal. Ô, dona Ney, deixa eu aproveitar um gancho da senhora. Porque assim, eu ia perguntar, né, um conselho que a senhora teria para dar para as mulheres do nosso tempo, né? Vamos dizer assim, as mais jovens, as tech, né? A da geração tecnológica. Mas assim, a verdade é que as mulheres são fera. Assim, as mulheres, a gente sempre vai ver as mulheres empenhadas, né? Graças a Deus por isso, porque Deus, ele de fato, ele fez as mulheres com uma predisposição. Eu acredito nisso, né? Que Deus ele fez. Obviamente, é, todos nós somos seres humanos caídos e tem as debilidades, mas a mulher é impressionante porque sempre a gente vai ver na obra do Senhor, no reino, muito mais mulheres engajadas do que homens, né? Então, isso é uma bênção, né? Mas assim, o que que você poderia, assim, qual que é seu olhar que a senhora tem hoje? É, os tempos mudaram, a senhora caminhou um bom tempo à frente, nesse processo de unidade, de comunhão que as mulheres fazem excelente, né? De estar juntas. As mulheres, qualquer coisa que elas pegam para fazer, dá certo, vai. Glória a Deus por isso, né? Porque as mulheres são assim. Mas o que que você, assim, o que que você enxerga hoje, assim, como é que você vê essa nova geração de mulheres? O que que você diria, né? Para as mulheres mais jovens, cristãs, pensando assim, são cristãs, o que que você diria para elas assim? Teria alguma coisa assim que você compartilharia assim para inspirar mesmo, para motivar? Você vê que continua caminhando bem? O que que você vê ou não? Você acha que precisava de mais atenção, de um pouquinho de sensibilidade? Como que você vê? Eu acho que a pastora Joyce está fazendo um ótimo trabalho, né? Mesmo porque ela se envolve com as pessoas, ela procura ajudar naquilo que precisa, tudo. Mas eu acho que isso não acontece em todas as igrejas, não, né? Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, em Portugal,
é praticamente uma discípula, porque tudo que ela tem dúvida, ela parece que mora ali do meu lado, sabe? Conversa comigo às vezes o dia inteiro assim, é, às vezes perguntando, né? Às vezes ela fala, tô te amolando de novo. Eu falei, não, eu tenho o maior prazer em te ajudar, né? Então, dúvidas ela tem assim, porque ela tem essa falha na igreja dela, né? Dessa falta de atenção, né? Mesmo as mulheres entre si, né? De procurar ajudar, de procurar colaborar, né? Então, na nossa igreja, estou vendo que a pastora Joyce está fazendo um ótimo trabalho. Mas, infelizmente, que a gente ouve de algumas igrejas que não são bem assim, né? Mas são interesses outros, né? Mas, graças a Deus que as igrejas tradicionais, né? eh, conservam isso, e algumas que estão surgindo também estão levando isso a sério, né? Então, o que que eu posso falar? Que vale a pena, né? Eu fui muito bem assistida no momento em que eu estive doente, meu problema com o casamento também, muito apoio, muita ajuda, né? E eu acho que isso vale muito a pena. E uma coisa que eu gostaria que também que fossem ouvidos, porque eu falo assim que eu sou um bom ouvido. Eu me considero um bom ouvido. Quando as pessoas me falam, eu tenho uma amiga, por exemplo, que fez um tratamento de câncer, e ela me tem como se fosse mãe dela, porque ela morou perto de mim quando ela era criança, e ela viu tudo que eu passei e tal, e ela diz que confia mais em conversar comigo do que com a mãe dela, né? Hoje, graças a Deus, ela é crente, e ela fala que a primeira igreja que ela frequentou foi congregacional levada por mim, né? E então, às vezes ela me fala algum problema, eu falo, posso te ligar? Aí eu ligo, bato papo com ela, converso com ela, né? E falo para ela, olha, a hora que você quiser desabafar, pode me chamar aqui, fala assim, tá em casa, posso te ligar e a gente bate o papo. E já ouvi muitas pessoas que me ligavam no meio da noite, né? Como eu moro sozinha, eu tenho essa disponibilidade. Então, eu quero aqui me colocar como um ouvido, né? Qualquer pessoa que precisar, precisa desabafar, precisar conversar, pode ser qualquer hora da noite. Mesmo terça e quinta que eu durmo na casa do Vado. que eu janto lá com ele, né? E ele me traz de manhã, né? Mas os outros dias pode me ligar de qualquer hora da noite, que eu estou sempre disposta a ouvir, bater papo, conversar, se precisar consolar. Tinha uma que não está mais na igreja, que ela me ligava, batia papo com ela, falava assim, nossa, eu já melhorei só de bater papo com a senhora. Então, esse é um conselho que eu quero dar, que as pessoas sejam ouvidos. As pessoas precisam de ouvido, né? Porque na época do meu sofrimento, a coisa que eu mais queria era ouvido. Graças a Deus encontrei alguns, né? Então, esse é o conselho. Que Se, benção. e ouçam não só eh, as pessoas que estão sofrendo, mas ouçam os filhos, né? Deixem os filhos falar, escutam os problemas dos filhos, para poder conversar, né? Porque às vezes hoje o pessoal não tem muito tempo, fica ali, né, trabalhando tal, e filho vem, agora eu não tenho tempo. Então, é, o conselho que eu dou é E que quando você o tempo já é, passou, passou, aí, né? Aí depois não tem mais jeito, não né? tem mais jeito. É. Que bênção, dona Neuza, que legal. E agora, partindo um pouquinho para a história da senhora, da luta que você viveu, né, na sua questão conjugal, que foi difícil, né? A senhora sempre. E aí fica bem à vontade também para a senhora compartilhar um pouquinho daquilo que você acha que ok, né? O que também a senhora não quiser compartilhar, fica à vontade. Mas assim, é fato que a senhora foi muito perseverante na sua relação, né, conjugal, né? Por tudo que eu já ouvi da senhora, né? A senhora perseverou muito ali, né?
E eu acho que até isso é uma das coisas que os filhos da senhora, assim, pelo que eu percebo, eles admiram muito. Tudo que você suportou, né, nesse processo todo. É, dentro desse tema, assim, como é que foi, dona Neuza? A senhora casou foi um desafio desde o início? Não? Foi um Não, determinado momento? Como é que foi isso, assim? não foi desde o início, não. A gente parecia namorado, muitos anos. Parecia namorado. O pessoal admirava nosso relacionamento. Até que apareceu uma outra pessoa na vida dele, né? Aí a coisa degringolou, né? E já tinha o processo também com álcool? Não. Não, foi Não, depois foi disso. depois disso também. Depois disso. Ele tomava um pouquinho antes de almoçar, assim, Que era coisinha. costume, Era costume. antigamente era É, costume, né? mas não, nunca foi assim, não era, sabe? Ele era muito carinhoso, tudo, muito carinhoso. Então eu sofri muito por causa disso também, né? Eu não comia, não dormia direito, emagreci demais, sabe? Mas Deus me fortaleceu tanto, eu falo que foi a época que eu mais cresci, porque foi a época que eu mais busquei a Deus, né? Então eu falo assim, o sofrimento não é um mal em si. Se você puder se aproximar de Deus, se você buscar se aproximar de Deus, porque tem gente que, ao invés disso, é, se afasta mais, Se né? afasta. Tem pessoas que se afastam. Então, não deve ser assim. Quando a gente está sofrendo, a gente tem que se aproximar mais dele, né? E quanto mais a gente se aproxima dele, mais consolo. Aí, a mãe dessa menina que eu falei que tem câncer, a gente morava nos predinhos, às vezes ela escutava eu chorando alto lá, porque era no mesmo bloco. Então, às vezes, um dia ela escutou eu chorando lá, né? E ela bateu na porta, falou assim: Ah, dona Neuza, falou assim: eu sempre chamo a senhora para orar por mim lá, a senhora ora por mim, não fica desse jeito. Ó, vou pegar sua Bíblia aqui, vou abrir em qualquer lugar e ler para a senhora. Abriu a Bíblia e falou: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí que eu chorei mesmo. Que eu falei, olha aí, uma pessoa que nem é cristã, Deus foi lá pegar, vai lá que eu quero falar com ela, né? Aham. Então, naquele desespero que eu estava, né? Deus falou comigo. Então, eu falo assim, a gente tem que prestar atenção na voz de Deus, né? E você sabe que Inclusive, eu vou te dar um livro de presente, Ah, que bom. viu? Acabei de pensar. Vou comprar e vou te dar de presente. É um livro muito bom, quero. Até já falei, acho que talvez para os amigos, assim, que é um livro chamado Salmoterapia. É de um doutor, Sei. Jonatas Leônio, se eu não me engano. Mas é muito bom o livro e é baseado em salmos. E é isso o tema, né? Salmoterapia. Então, a partir dos salmos, você encontrar na palavra de Deus uma terapia, né? Sei. Esse processo de cura, de Aham. restauração. E ele fala uma coisa legal, né? Que eu quero relacionar isso com a senhora disse. Diante do sofrimento, a gente vai cair. Muitas vezes a gente vai cair. Aí ele faz uma pergunta assim: mas cair diante de quem? A Isso. gente tem que cair diante do Senhor, aos pés do Senhor, né? É aí que tá, né? Como diz hoje em dia, o pessoal de hoje em dia, aí que tá a chave, né? Porque hoje todo mundo usa esses termos, né? Ó, a chave é essa, né? Ah, é isso, a palavra de efeito, né? Mas é exatamente isso, né? Porque É. os momentos difíceis, todos nós vamos passar, ninguém tá isento disso, né? Uns vão passar com maior intensidade, outros vão passar de uma forma, mas sofrimento é sofrimento. Sofrimento, a dor, né, é subjetiva. A dor é subjetiva. Cada um vai sentir a dor. Dor é dor, né? É. Mas eu acho que o que, dentro do sofrimento, desse processo que é inevitável, é isso, né? O quanto que a gente vai buscar o Senhor. Porque é só Ele que pode. Porque tem situações que são, vamos dizer assim, pelo menos a princípio, não vão mudar. Por exemplo, você tem uma enfermidade. Não vai mudar, assim. Pode mudar, assim, se Deus quiser intervir e fazer um milagre? Sim. Claro que pode, ele tem poder. É. Mas não é comum.
Isso são coisas extraordinárias, né? Sim, sim. Mas estão aí, né? Mas e aí, o quanto que nós vamos fortalecendo o Senhor, né? Então eu acho que isso é interessante, né? Isso que você falou me fez lembrar de Marta e Maria, né? Quando Lázaro morreu, as duas falaram a mesma coisa para Jesus. Só que Maria caiu de joelhos para falar, Uhum. né? Foi naquele momento que Jesus chorou, né? Ah, que Porque ele se comoveu, né? sim, sim. Então, eu falo assim, existem as formas de você chorar diante de Deus, né? Então, é chorar de joelhos mesmo, né? E você sabe que é muito interessante essa passagem que a senhora está citando. Sabe por quê, dona Neuza? Um tempo atrás eu estava lendo e eu fui muito impactado por essa passagem. Uhum. Porque fui falando com Deus, porque às vezes eu leio a Bíblia, muitas vezes eu começo a questionar o Senhor. Eu falei, Senhor, quando eu vi lá, falei, puxa vida, bom, Jesus, ele sabia que Lázaro ia morrer. Ele atrasa um pouco, exatamente porque era um propósito Era, aquilo acontecer. é, Ele sabia que Deus ia ressuscitar Lázaro. sabia? Ele sabia que Deus ia É, ressuscitar Lázaro. E aí ele chega lá, e aí, diante, né, disso, de Marta e Maria, e diante, é claro, da morte, né, de Lázaro também, ele chora, ele sente a dor. é, E foi muito legal, porque eu tava questionando a Deus, falei, Senhor, o Senhor sabia, parece isso aqui, parece até uma pegadinha, parece um teatro, é. né? Senhor, me perdoa, mas assim, minha questionamento com Deus. E eu fui falando com Deus, falei, nossa, não tem muito sentido. Aí foi legal, porque Deus falou comigo, é igual nós. Ele falou assim, veja bem, você sabe que você vai ressuscitar. Você sabe que na casa do meu pai tem muitas moradas. Como a senhora cantou na música, há um gozo. É, Você sabe de tudo isso. Mas no caminho, diante do sofrimento e da dor, isso vai fazer com que você não sinta dor? Claro que não, vai fazer você sentir a dor. vai. A diferença é que não vai fazer, a dor não vai fazer você sucumbir. A dor não vai te prender, por quê? Porque você tem esperança. Ou seja, então o que que esse texto mostra? Ele mostra que Jesus, ele sentiu a dor. Sentiu a dor. Por mais que ele soubesse que Deus ia fazer, era inevitável ele sentir a dor e se entristecer, né? Porque seria melhor se Lázaro não tivesse morrido Sentiu a dor diante da realidade do pecado, né? da realidade do pecado, né? Então eu falei, puxa vida, é verdade, né? É isso mesmo, né? Então diante do sofrimento não tem, é inevitável. Mas o bom é que a gente tem uma esperança, né? A gente sabe quem a gente vai recorrer. O duro é as pessoas que não sabem, É, que estão sofrendo e perdem a perspectiva, né? Não sabem que tem um Deus que elas podem contar. Quer dizer, na maior parte das pessoas, nesses momentos, todo mundo acaba lembrando do Senhor, né? De é, Deus, né? De alguma forma, porque é o momento que você se vê vulnerável, sem controle, porque no fundo, nós somos vulneráveis, não temos o controle de nada, mas enquanto a gente está tudo bem, a gente pensa que não seremos abalados, até é. que uma hora né? E aí a gente falou, opa, Às vezes é né? uma forma de Deus buscar a pessoa é através do Através do sofrimento, né? sofrimento. Teve uma vez um pastor que pregou lá na igreja, ele falou que tem pessoas que têm encontro com Deus, outros têm trombada. Trombada. É o que comumente fala, né? Uns vêm pela dor, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, É, né? então. É verdade. Eu falo assim, isso aí é o amor de Deus agindo, né? Sim, sim, O amor dele age de todas as formas, né? A gente não entende. sim. Eu ainda falei para Miriam esses dias, falei, não entendo, a gente não entende como pessoas tão fiéis pode passar por tanto sofrimento, né? Mas um dia a gente vai saber. Sim, sim. Na verdade, eu acho que até, viu, dona Neuza, eh, as pessoas fiéis, né? Eu acho que Deus até permite certas coisas que ele não permitiria com outras pessoas que não são tão fiéis. É, Ele sabe, né, o quanto que cada um de nós pode suportar, né? Então eu acho que é isso também, né? Porque tem circunstâncias que são difíceis, né? é hora de testemunhar, É né? hora de testemunhar. É isso mesmo. Dona Ilza, deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora, mudando assim, mudando, mas não mudando de assunto. É, É, qual que é a leitura que a senhora faz, né? A gente está num novo momento da vida, né? Nós estamos, isso é fato, né? Eu tô pregando lá
na igreja a respeito de discernir os tempos, né? O fim, os tempos. Eu acredito que o Senhor tá para voltar. Eu acredito nisso, assim, não sou leviano de falar a data que Jesus, mas eu acredito, e eu acredito que, eu acho que todos nós deveríamos acreditar que Jesus vai voltar no nosso tempo, porque se a gente for ver para a história, os próprios discípulos que andaram com Cristo esperavam que Jesus fosse voltar, e isso muda a vida, né? Quando É, você está muda. esperando, muda, porque você está alerta, você empenha, né? O próprio Jesus conta uma parábola falando isso, Aham. né? Olha, fiquem atentos para que ele conta a parábola, né? Quando o Senhor voltar, para que ele encontre vocês fiéis, o encarregado, né? Então eu vejo que assim, nós estamos em um momento muito propício, muitos sinais apontam para isso. O potencial que nós temos hoje dessa questão da evangelização mundial, principalmente, que eu vou falar sobre isso no domingo. É, mas como que a senhora vê assim, né? A senhora já passou a senhora tem uma longa trajetória, uma longa caminhada, já passou por tem anos de igreja e permanece firme, né? Porque a senhora permanece amando a igreja. Porque a igreja tem problema. Se a gente se descuidar e tirar os olhos de Jesus, a gente desanima com a igreja. E hoje o que tem muitas pessoas desanimadas com a igreja, Uhum. né? Como que a senhora vê esse tempo que a gente está vivendo, essa nova geração? Qual que é a leitura que a senhora faz, dado que a senhora já viu tanta coisa na sua vida, assim, ou não? Não tem muita coisa nova debaixo do céu, ela tá se repetindo. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Olha, eu estava comentando com meus filhos esses dias, que uma das coisas que mais me fazem pensar que a gente está perto mesmo da vinda de Jesus é o texto que fala que no final dos tempos o saber se multiplicará. Meu Deus, olha, se você falasse há 30 ou 40 anos atrás que a gente ia ter tudo isso aqui, toda essa tecnologia, essa coisa Cada que um teria sua própria televisão, seu próprio canal de televisão. não, que você ia falar através do aparelhinho o mundo inteiro sem pagar nada. Então, eu falo assim, gente, uma das coisas que mais me impressiona, que o saber se multiplicou. Em- Mas assim, coisa assim de... Foi uma explosão, não é? Então, eu acho que realmente, que ele fala que no final dos tempos ia acontecer isso. Olha, que o Ney comprou o primeiro computador dele, que era preto e branco, lá faz 40 anos ainda, né? Que ele trabalhava com aquilo, né? E olha só, cada dia, mas cada dia, o negócio vai ficando obsoleto. Então, com uma coisa que assim, disparou. O que você acha disso? Eu fico impressionado também, né? É impressionante, né? O potencial que nós temos. E em contrapartida também, ao mesmo tempo que a gente tem tanto saber, tantas facilidades como nunca houveram, né? É, Nós nos encontramos com a geração mais deprimida, mais ansiosa, no momento da história, porque sempre houve, né, assim, dificuldade na família, sei. é, Falta de sempre, amor, mas isso, agora o amor sempre, esfriou mesmo. esfriou mesmo, né, corrompeu mesmo, né, É. e hoje a gente vê, assim, é um negócio complicado. Talvez, sabe o que eu penso, viu, dona Neuza? Que é os tempos de, a metáfora, não, né? O paralelo que Jesus faz com os tempos de Noé. Sim. Comiam, bebiam, Iam, se dá, casavam, né? e Casavam o em contexto casamento. deles era o que era caos. Era Era caos. caos já, Ah, a porque terra estava corrupta e cheia de violência. cheio de Olha só. violência. E eles comiam, bebiam e se davam casamento, Exatamente. né? Então, assim, eu vejo isso, assim, eu falo, meu Deus, assim, né? E dentro disso, assim, mas o que que a senhora diria, assim, para nós, a minha geração? Por exemplo, eu sou um jovem, É, né? Eu me considero jovem. e é jovem. Ó, o que que você diria, assim, para nós, como geração, não só para mim, mas para os jovens da nossa igreja, para os jovens do nosso tempo, né? Nós estamos aí, a gente quer andar com Jesus. Eu sempre acredito que existem duas gerações, sempre na história, que é as pessoas que estão nem aí, né? A gente Exato. sempre viu isso na história, não estão nem aí para Deus, e uma outra geração que quer andar com Deus, que quer, né?
viver o propósito de Deus e tudo mais, né? O que que você diria, assim, avaliando, assim, né, esse tempo, toda a história, tudo isso que você vê, assim, qual que é o conselho que a senhora daria para nós? Ixi, Ou os conselhos, né? ó, que vale a pena seguir a Cristo, né? Fora disso, né, como disse o Ney, esses dias que nós estávamos conversando, ele falou, mãe, eu fico pensando, o que é o inferno? É a separação eterna de Deus. Que coisa, a pessoa não para pensar o que vai ser isso, uma separação eterna de Deus, né? Então, eu falo assim, a pessoa, o conselho que eu dou é que creia em Jesus. Creia em Jesus, porque eu falo assim, as pessoas estão servindo tudo, tem medo de ficar fora de alguma coisa, né? Então, mas Jesus mesmo, sabem que tem que assumir, entendeu? Então, que assumam, esse é o conselho. Assumam a fé em Cristo. Assumam que Cristo morreu para ser o nosso Salvador e fora dele não tem salvação. Então, esse é o conselho que a gente tem dá o tempo todo. Ouçam ou não ouçam, saberão que entre eles houve profetas. Nossa. Ei, dona Nilce, vejo que a senhora é profeta. É sério. Ó, isso aí foi meu devocional essa semana. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2. Essa aí foi a palavra que Deus me deu essa semana, você acredita? Acredito, Tá vendo claro. como que Deus é? É, Como que Deus é bom? é. É a reafirmação daquilo que Deus já tá falando Sim, comigo. sim, Não é só pra mim, isso é pro povo de Deus, né? sim. Pra nós. Primeiro que nós precisamos ser profeta. E ser profeta hoje nos nossos dias, ser um profeta de Deus, ser um falso profeta, um pseudo profeta, eu vou falar sobre isso domingo. Porque essa é a palavra que Jesus fala, pseudos cristos e pseudos profetas, né? É um Sim, falso, né? Isso é próprio do diabo, porque o diabo não cria nada. O sim. diabo ele só falsifica, ele só corrompe aquilo que Deus criou, ele dá uma outra forma, né? Ele é, quebra a pureza daquilo que é puro, que Deus Uhum, criou, né? E então nós precisamos, né? Ser profetas no sentido de estar sensíveis ao Senhor e de ser voz do Senhor, né? E ao mesmo tempo também saber também que nós seremos rejeitados, né? Que a gente precisa perseverar mesmo dessa forma, né? Que bênção, que maravilha. Eu amo esses trem que Deus faz, sabia, dona Neuza? eu também. Eu amo, é sério. Porque ele é real, ele é vivo, né? E verdadeiro. Que é maravilha. Que bênção pura. Ó, a gente já tá caminhando aqui pro final. Eu tenho mais pergunta para fazer para a senhora, tá? Mas eu queria te falar uma coisa assim, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar assim que você acha fundamental, essencial assim da sua história, da sua família? Tem alguma coisa assim que você, além de ser corintiana, viu, gente? Mulher é a única crente corintiana que eu conheço. Tá bom? Inclusive ela falou assim, hoje ela falou algo muito legal aqui. Falou, eu acho que do Chelsea o Palmeiras passa. Eu falei assim, amém, amém. Que benção. Mas Dona Neuza é corintiana de verdade, viu? E é crente, tá? Eh, Tem alguma coisa que a senhora gostaria de compartilhar? Não, acho que a gente já falou, né, tudo que dou graças a Deus pela minha família, porque consegui encaminhar meus filhos, né? Apesar de tudo, eu consegui encaminhar meus filhos e meus filhos estão caminhando os filhos, né? Estou vendo meus bisnetos sendo batizados, né? Então, isso aí, graças a Deus, para mim, é o prêmio, né? Esse é o prêmio. E uma coisa interessante, Dona Neuza, eh, não sei se a senhora me corrija se eu estiver errado, tá? Mas esse processo todo para a senhora ver, né? Tudo isso que a senhora tem visto, fruto da sua família, graças a Deus eu conheço mais de perto
o Dino, né? E a sua outra filha, Marlene, né? Que acaba se tornando filha Ela me também. chama de mãe, né? Eu vejo muito, assim, fruto da sua vida, né? Da vida deles, né? Dos seus netos, das suas netas também, tá? Mas paciência seria uma palavra, assim, para a vida do crente, porque assim, diante de todos os desafios que a senhora teve, né, no casamento e de viver nesse contexto adverso, né, contexto difícil, pesado, né, opressor, e você conseguiu, né, conduzir os seus filhos, né, ao Senhor. Eles viram com certeza muito na sua vida, que com certeza isso também foi um testemunho, porque não foi só falado, né? Não foi só o queruso, a palavra grega que fala sobre proclamação, foi o martírio também, que é o testemunho com a vida, né? Mas você diria que paciência é uma palavra-chave, assim, porque nem tudo foi mil maravilhas como está hoje, vamos dizer assim, né? Houve muitos momentos difíceis, né? Paciência e perseverança seria duas palavras? É isso mesmo. Paciência e perseverança, né? E dizer que vale a pena. Vale a pena, né? Eu falo assim, porque às vezes as pessoas estão passando um momento difícil na família e hoje a gente está num tempo muito imediatista. É um tempo muito instantâneo, né? Então, por exemplo, hoje em dia nós temos medicamentos que antigamente não tinha. Que hoje você tem medicação hoje que ela faz muito mais efeito, muito mais rápido que antigamente. É, Antigamente você tinha que ter. sim, Então a gente acabou ficando acostumado com isso. Então, às vezes, quando a gente está diante de um desafio na família, o que que a gente quer? Que a gente quer que passe rápido, passe que rápido. cure E a logo. gente pede isso para Deus, né? Isso, cure logo. Mas não adianta, Deus, ele mesmo estabeleceu É, processos, né? Então tem alguns momentos que é necessário um tempo, você permanecer, perseverar, né? Permanecer, é. porque E, senão, e nunca perder a fé, a confiança de que Deus nos ama. Deus não tá fazendo aquilo por maldade. às vezes É, nem é pelo, ele que tá fazendo, né? algumas coisas não é Ele, né? Sim, E a gente precisa aprender a discernir isso também, sim, né? Porque às vezes é Ele que está fazendo. sim, E às vezes não é Ele e a gente tem que aprender a discernir, sim. né? No mínimo ele tá permitindo, né? A missionária Dorcas dizia que o discernimento é o príncipe dos dons. Príncipe dos dons, É, nossa. Ó, legal, hein? é, Nunca tinha pensado nisso. Que legal, que legal. E a sabedoria é o princípio, é. né, do entendimento, Sim, né? Que bacana. O temor do Senhor, na verdade, né? é Fala, o temor do Senhor é o o princípio da princípio da sabedoria, sabedoria. mas também é o princípio, em Provérbios também fala isso, que é o princípio do entendimento. É, Não é só porque a sabedoria é uma coisa, né? é. E o entendimento, o discernimento, Porque a gente, pessoas às vezes têm muito estudo, mas não entendeu o principal. não entendeu o principal. Por isso que sabedoria também não tem idade, né, dona Neuza? Exatamente. E nem escolaridade. E nem escolaridade. Que benção. Dona Neuza, pra gente concluir aqui, indo pro finalzinho, eu já tinha perguntado pra você, né, de um texto bíblico que você gosta muito e tudo, e você falou, né, de um livro e tal, do Sermão do Monte, mas um texto bíblico ou um versículo que é marcante na sua vida, ou que está marcante nesses últimos tempos agora, assim, que você poderia compartilhar e que vai ser bênção também na vida de alguém. Desde que eu passei por tudo isso, o versículo que me acompanhou é um versículo que muita gente cita e, e acompanha também. É tudo posso naquele que me fortalece. Que bênção. Filipenses, tudo Filipenses posso naquele 4:13. que. É. Que E na, maravilha. e na não gosto muito dessa versão, nova tradução em linguagem de hoje, foi a que eu acabei de ler. Mas eu li porque eu gosto de ler versões diferentes, mas não é a minha preferida, né? Mas eu gosto desse versículo, na nova tradução em linguagem de hoje, eu achei maravilhoso. Posso enfrentar qualquer coisa com a força que Cristo me dá. Filipenses 4:13.
posso enfrentar qualquer coisa com É. a força que cria. Substituir tudo, posso aquele que Aham. fortalece, né? Eu gostei muito desse versículo na Nova Tradução. Agora comecei a ler a NAA, Nova Almeida Atualizada. É basicamente a ARA, só que mudou assim, medida de peso, ah, medidas, pesos e medidas, né? Sim. De medida de capacidade, medida de extensão, tudo. Basicamente é isso só que mudou. Comecei a ler, estou gostando muito. Que benção. Então, Que maravilha. é a primeira vez que eu estou lendo essa versão. Que legal. E trata assim, por exemplo, não fala tu para a pessoa, fala você. Aham. Você, vocês, né? Tá assim bem perto da NVI, né? Aham. É. Que bacana. Que maravilha, dona Neuza. Mais uma vez, muito obrigado, Eu viu, que por você ter agradeço, foi um aceitado. Que prazer, privilégio, foi um né? prazer. Eu quero dar um testemunho aqui, tá, gente? Assim, indo aqui pro final, dona Neuza, eu tenho o privilégio de congregar literalmente junto com ela lá na igreja. E uma coisa que eu tenho, tenho aprendido, tenho percebido muito nos anciãos, especialmente os anciãos lá da igreja, nós temos lá muitos anciãos, né? Graças a Deus por isso. Como que os nossos anciãos, nossos irmãos que têm uma longa caminhada com Cristo, como que é perceptível, até palpável a sabedoria, né? Eu vejo Dona Neuza, Dona Neide, os irmãos lá na igreja, como que eles são cirúrgicos no falar, no se posicionar, né? Às vezes eu fico pensando, falo assim, nossa, a gente que é novo fica falando um monte de besteira e os anciãos ficam só assim, ah, esse coitado, ele não entende ainda, mas ele vai entender. Mas ao mesmo tempo não tem arrogância, não tem discriminação, tem cuidado, tem até paciência para ouvir, né? Aquele que é inexperiente, né? E isso é cirúrgico, né? Então, eu vejo, sinto muito isso na vida de vocês, acolhendo a minha, acolhendo a minha família, né? Nos suportando, né? Nos suportando. Dando suporte, né? Suporte, sim. E ontem eu tava com a Dona Nair falou assim, ah, esse pastor aí, quando o pastor chegou lá na igreja, toda hora o pastor falava, tava pregando e falava trem, trem, trem. Ela disse que falou um dia pro Marquinhos, assim, falou assim, por que ele fala tanto trem na Porque ele é pregação? mineiro. Que coisa, que é isso, né? Nunca vi alguém pregar assim, ficar falando tanto trem na pregação. Pastor Márcio, uma vez que nós íamos voltando de um congresso, eu falei, Deus, há um trem lá em cima. Aí eu olhava para cima, assim, ô pastor, não estou vendo nada. Ah lá, Neuza, lá em cima. Eu olhava, eu falei, ô pastor, não estou vendo nada. Ele falou assim, ah lá na frente, lá em cima. Aí eu vi um trem passando, né? Aí eu falei assim, ah, é um trem mesmo. Ele falou, o que você pensou? Eu falei, mineiro quando fala trem, a gente pensa em É qualquer qualquer coisa. coisa, é um avião, um passarinho, um urubu, né? Ai, que maravilha. Obrigado, dona Neuza, viu? Foi muito Eu que bom, agradeço, né? viu? Espero a gente poder conversar mais. Quero ainda poder sentar à mesa com vários irmãos, com o pastor Márcio mesmo, né? Pra gente conversar. Mas eu queria te fazer um pedido agora, né? Pra gente concluir aqui. Se a senhora quiser mandar alguma mensagem final para os irmãos que vão assistir, né? Com certeza seus familiares, a igreja, se a senhora quiser mandar alguma mensagem, abençoando, né? A vida dos irmãos. Mas eu queria pedir que você orasse, concluísse esse tempo nosso aqui, se você puder orar por mim, por esse propósito aqui, né? Isso aqui é um propósito da gente poder estender, né? Um ambiente de edificação, a partir daquilo que nós temos de tecnologia, né? Mas para abençoar outras pessoas, né? Essa é a ideia. Nada além disso, glorificar o Senhor. Em Ai, nome sim. de Jesus. Bondoso Deus, que gostoso, Senhor, essa tarde que o Senhor me proporcionou estar aqui ao lado do pastor Marco, Senhor, compartilhando, Senhor, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor, ouvindo dele também, Senhor, as coisas que o Senhor tem feito. E quero te agradecer pela vida do pastor Marco, Senhor, pela seriedade dele, pela vontade dele, Senhor, de estar cada dia mais crescendo nos teus propósitos, procurando, Senhor, sempre fazer a tua vontade. Te agradeço pelo interesse dele, Senhor, de estar
entrevistando as pessoas da igreja, conhecendo melhor, vendo seus testemunhos, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, essa obra que Ele está começando, que Ele está fazendo. Tu sabes, Senhor, as intenções do coração dele, Senhor. E que o Senhor facilite para ele, Senhor, sempre isso, que as pessoas ah, tenham vontade, Senhor, de estar participando, de estar falando um pouco de si. Que o Senhor esteja guardando a casa dele, Senhor. Abençoa a Bruna, abençoa as meninas, ó Pai, que elas cresçam sempre no teu conhecimento, que sejam obedientes, Senhor, obedientes aos pais e obedientes à tua palavra, Senhor. Que elas venham dar muito prazer à vida dos seus pais, ó Pai. Te agradeço, Senhor, porque apesar de tudo que o pastor Marco passou na sua juventude, ó Pai, dos problemas tão sérios que ele teve, ó Pai, o Senhor o buscou, o Senhor fez dele o teu servo, ó Pai. Te agradeço pelo Kleber, ó Pai, que está aqui cuidando dessa parte de som, que o Senhor esteja abençoando a ele, a família, Senhor, a Amém. esposa, filhos, ó Pai. Que o Senhor tenha uma bênção especial, Senhor, para cada um. Te peço que o Senhor abençoe a igreja, que as pessoas que vão estar ouvindo, que possa fazer algum efeito na vida delas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. 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 Que bênção. Não resisti, comi antes. Ah, tá, mas era pra comer mesmo. Ô, gente, muito obrigado, né, por você ter acompanhado a gente até aqui. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui abençoa a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te encoraje, né, a partir do testemunho da Dona Neuza, a você se dedicar, a você servir ao Senhor, entregar a sua vida, a você perseverar, ter paciência diante do sofrimento. O Senhor, Ele é fiel, sempre fiel. E que Deus possa abençoar, continuar abençoando a sua vida. Se esse bate-papo aqui edificou a sua vida, compartilha com mais alguém para edificação da vida das pessoas, tá bom? E tamo junto, até a próxima. Um grande abraço.